Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 18 de 3 de 2025, e eu quero te convidar a tomar um cafezinho comigo, como sempre a gente faz pela manhã. Eu já gravei 2 vídeos hoje ao vivo e todos dois deram errado. Instabilidade do sinal. Troquei celular e não adiantou nada. Então, a gente muda a estratégia. Eu vou gravar então um vídeo e vou publicar, e depois será assistido por vocês aí. Bom, hoje, dia 18, aniversário do meu amigo particular, pastor Luiz Fernando Galo. Quero te parabenizar, pastor, que Deus te abençoe, te derrame sobre a sua vida poderosas bênçãos dos céus, de acordo com a sua necessidade e de acordo com o querer soberano dele. Hoje eu quero falar sobre um texto que é muito conhecido nosso, porque faz parte daquela oração que dizem que é a oração que Jesus nos ensinou. Na verdade, ele ensinou um modelo de oração, mas ficou cristalizado como sendo uma oração, se tornou mesmo uma oração do cotidiano. E diz assim, versículo 11 do capítulo 6 de Mateus: O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse texto ele faz alusão ao maná que descia dos céus. O povo saiu do Egito, estava atravessando o deserto, e uma das coisas que Deus fazia, dentre tantos milagres que Deus realizava para sustentar esse povo em meio ao deserto, era fazer uma chuva de pães. Então, mas era assim, era o suficiente para aquele dia, era a porção do dia. Não era um pão para ser guardado para o dia seguinte. Era um pão que se comia hoje e fim de conversa. Amanhã caía de novo e se comia e fim de conversa. Quem tentasse guardar para o dia seguinte, a Bíblia diz que apodrecia. Jesus então está fazendo alusão a isso aqui. Ele está falando sobre a provisão de Deus, ele está falando sobre o cuidado de Deus, ele está falando sobre o Deus que pensa nos detalhes, ele está falando sobre o Deus que cuida das coisas mais corriqueiras, mais comuns do dia a dia, né? Como o pão que desce dos céus. Claro que o pão que desce do céu não é uma coisa comum, mas estou falando sobre o pão em si. É claro que se eu trabalhar, eu vou ter pão. É claro que se eu trabalhar, eu vou ter a roupa. É claro que se eu trabalhar, as coisas que eu preciso para o dia a dia, elas vão acontecer, que eu preciso adquirir pelo dia a dia, vão acontecer naturalmente, porque eu estou trabalhando para produzir essas coisas, para conquistar essas coisas. Mas é importante, e nesse momento que Jesus deixa isso claro, é importante submeter a Deus mesmo as coisas que são do cotidiano. Tem coisas pequenininhas que passam despercebido. Muitas vezes tem coisas que a gente acha, não, isso aqui está tranquilo, isso aqui eu resolvo. De repente você tem uma questão com o irmão que precisa ser resolvida, mas você acha que é tranquilo, você não submete isso à oração. De repente você tem uma situação no seu trabalho que está te incomodando e você fica chateado, fala com um, fala com 10, mas não fala com Deus, sabe? Porque é coisa do corrido. Ah, não, isso aqui é comigo. Essa parte é comigo. Não, Deus está interessado em resolver as coisas do cotidiano também. O pão de cada dia. Todos os dias eu faço café da manhã para as meninas, todo dia eu faço almoço, quase todo dia, né? Eu faço almoço, todos os dias eu levo a Helena na escola, todos os dias eu faço as coisas do cotidiano, todos os dias. Quando deixo de fazer, faz falta, não é verdade? Faz falta. Quando eu preciso viajar, quando eu preciso fazer alguma coisa que eu não estou presente para realizar aquilo que eu realizo todos os dias, faz falta, né? Faz falta. Então, quando Jesus fala que fale com Deus acerca do pão de cada dia, embora Deus tenha consciência do cuidado dele permanente e ele vá te conceder mesmo todos os dias o pão, faça isso não por causa de Deus, mas por causa de você, para você se lembrar que todo dia Deus tem cuidado da sua vida. Então submeta a Deus até as coisas mais simples. Me lembro uma vez que eu estava pregando uma mensagem sobre isso, o Deus das pequenas coisas. Eu estava pregando uma quarta-feira. E na mensagem eu falei assim: a gente precisa submeter a Deus. Quando você vai fazer um almoço, pede a Deus para te dar sabedoria para fazer um almoço direitinho. Quando você estiver dirigindo no trânsito, pede a Deus sabedoria para você dirigir direitinho. Pede a Deus sabedoria para as coisas do dia a dia, para as coisas do corre-corre mesmo, do cotidiano. E aí uma irmã, na semana seguinte, ela chegou para mim e falou: pastor, eu fiz exatamente o que o senhor falou. Eu orei antes de fazer o almoço. E essa irmã tem a mão muito boa para cozinhar. Ela falou: eu orei e pedi a Deus para me dar sabedoria para cozinhar. E eu fiz um almoço gostoso. E foi assim, prazeroso fazer e prazeroso ver as pessoas matando sua fome com aquela comida. Foi muito bom. É diferente, a gente faz diferente, né? Quando a gente faz com oração, com amor, a gente faz diferente. São detalhes.
E um detalhe muito importante, a gente costuma orar para grandes coisas, né? Grandes coisas estão acontecendo, ou grandes coisas que a gente gostaria que acontecesse, então a gente coloca em oração. Mas as pequenas coisas também precisam ser submetidas à oração. E Jesus deixa isso aqui bem claro, porque Deus é Deus de detalhes. No domingo passado, eu preguei essa mensagem, Deus de detalhes, né? Quando Jesus leva os discípulos a um campo e olha os lírios e olha as aves e fala sobre os fios de cabelo da cabeça de cada um. Ele fala assim, está tudo isso aí sendo cuidado, tanto os fios de cabelo da sua cabeça, quanto que está na natureza. Os lírios, as aves, tudo isso não passa despercebido ao cuidado de Deus, por mais simples que pareça ser aos teus olhos. Então, o pão de cada dia, as situações do dia a dia, precisam ser submetidas a Deus em oração. Porque o todo é constituído de pequenos fragmentos. Pequenos fragmentos. Pegue R$ 1 milhão. Se você tiver R$ 1 milhão aí, pegue esse R$ 1 milhão, troque tudo em notas não, em moedas de R$ 1. Eu ia falar notas de R$ 2, mas nota dá muito volume. Moedas de R$ 1. R$ 1 milhão em moedas de R$ 1. Faz uma viagem daqui para o Japão, no avião você vai jogando R$ 1 pela janela, se puder abrir, né? Você vai jogando. É só para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer. Vai jogando as moedas uma por uma, até terminar a última moeda. Quando você chegar no Japão, você não vai ter R$ 1 milhão mais. Você vai ter R$ 1 milhão a menos na sua conta bancária. O que significa isso? R$ 1 milhão é constituído por moedas de R$ 1. E o todo que acontece na nossa vida são constituídos também de pequenos detalhes. A minha cabeça aqui tem bastante cabelo, embora tá meio falho aqui já, ó, mas tem bastante cabelo, mas tudo é constituído por cada fio. Entende? Então Deus é Deus de detalhes. O pão de cada dia, o pão de hoje, mesmo que seja uma coisa cotidiana, corriqueira, Senhor, não deixe de dar não, que eu preciso dele. Não deixe de dar não. O serviço que eu vou fazer, eu vou atender um cliente, eu vou fazer um serviço aqui, vou fazer um serviço ali, vou fazer um atendimento pastoral, vou trazer uma live, vou fazer uma pregação, vou fazer qualquer coisa. Me dá sabedoria. Ah, mas tem 20 anos que eu faço isso, mas me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Quando eu começar a depender de mim mesmo, eu estou tirando Deus de cena. E o ideal é deixar Deus na cena. Porque Ele cuida dos detalhes até da minha fala. O que eu estou dizendo aqui, tem coisa que eu escrevi, que eu escrevi e não li até agora. Tem coisas que eu falei que eu não escrevi. Então Deus sabe como Ele vai trabalhar os mecanismos para atingir os objetivos do seu coração. E é satisfatório para Deus ver você desempenhando um bom trabalho lá na sua empresa, nos seus negócios. É satisfatório para Deus ver você tomando um café abençoado, né? Foi orado por Deus, foi abençoado. É satisfatório para Deus. Então Jesus nos dá essa dica de trazermos Deus para dentro do nosso cotidiano. Não trazermos à memória Deus só quando a gente precisa dele, mas para dentro do nosso cotidiano. Uma vez eu estava com um problema aqui no banheiro no meu apartamento, um vazamento no apartamento de baixo. E eu tinha contratado 2 profissionais para resolver o problema, eles não resolveram, não conseguiram resolver. Ficaram aqui e tal. Em um momento aí 3 meses depois eu tive que chamar o outro e não deu certo. E eu estava já angustiado. Falei, gente, o que eu vou ter que fazer? Porque do jeito que está aqui, a menina que mora aqui embaixo vai continuar tendo problema na casa dela por causa de mim, por causa do que está acontecendo aqui, eu não consegui resolver. Eu não sou profissional, não sei mexer com isso. E se eu chamei profissional e não resolveu, não sou eu que vou resolver. Pedi a Deus sabedoria e Deus me deu uma iluminação. Eu liguei para um irmão para pedir a esse irmão uma indicação. Para o irmão fulano, já tem muito tempo que ele está no mercado, então certamente ele conhece muita gente que faz esse serviço. Eu vou pedir a ele uma indicação. Então eu pedi a indicação, ele falou, não pastor, eu mesmo vou ir fazer seu serviço. E ele no dia seguinte falou, amanhã o senhor está aí? Tô. Veio, no dia seguinte, de manhã cedinho, chegou aqui. Antes de fazer o serviço, ele trocou de roupa, antes de fazer o serviço, ele pegou as ferramentas e falou, pastor, deixa eu orar. Então ele orou uma oração quebrantada, pedindo ao Senhor sabedoria para que pegasse nas mãos dele, que desse sabedoria, desse direção a ele, que desse destreza, discernimento para ele saber como fazer esse serviço melhor. E eu fiquei pensando, quanto tempo esse irmão trabalha nessa profissão? Ele já faz isso todo santo dia. Ele sabe como fazer, mas ele pediu a Deus para que o ajude a fazer melhor. E ele executou o serviço. Fiz um almoço, nós almoçamos, conversamos, ele foi embora. Uma semana depois, ele me encontrou na igreja e ele falou, e aí pastor, o serviço deu certo? Eu tinha colhido o feedback da moça de baixo, encontrei com ela e perguntei, ela pastor, deu certinho. Ela me chama de pastor, algumas pessoas aqui no condomínio me chamam de pastor, sabem do meu ofício pastoral.
Então ela, ô pastor, deu certinho, graças a Deus, agora deu certo. Né? Estava dando errado até agora, enfim, mas agora deu certinho, graças a Deus. Aí eu dei esse feedback para ele, ele ficou todo feliz e falou, vamos orar de novo, pastor. Então ele orou, agradeceu a Deus, porque Deus deu a ele a sabedoria necessária para a execução do serviço. E é isso, e é isso. E essa também foi uma lição para mim, né? Que mesmo que eu saiba fazer, mesmo que eu tenha destreza para fazer, mesmo que eu tenha estudado para fazer, eu fiz faculdade, pós-graduação, mestrado nesse assunto, peça a Deus para aprimorar, para te ajudar, né? Para você fazer bem feito. A Bíblia diz que Deus adestra a nossa mão para peleja. Ele adestra. A gente tem que pedir, Senhor, me adestre, me dê condições de executar bem executado. Então, o pão de cada dia, o meu cotidiano, toma conta dele. Venha estar presente no meu cotidiano. Isso agrada o coração de Deus, porque Deus é Deus de detalhes. Bom, eu vou então publicar esse vídeo e espero que ele abençoe sua vida como tem abençoado a minha essa mensagem, né? Às vezes você tem situações que você pensa que são... isso dá para resolver facilmente. Eu estou com uma demanda que eu preciso resolver. Parece uma coisa simples. É só conversar com 2, 3 pessoas e a coisa se resolve. Mas eu estou pedindo, já estou orando, já mais de 24 horas, eu estou orando e pedindo a Deus sabedoria para que Ele intervenha nessa situação e faça da melhor maneira. Dependência, a gente precisa depender, né? Ele espera isso da gente. Deus te abençoe. Amanhã, dia 19, se Deus assim permitir, a gente se encontra então para conversar um pouco mais sobre a palavra do Senhor.